E professor, com relação a transporte, o que a gente pode dizer assim para fazer um transporte bacana? Então, o transporte é aquela fase onde o alimento vai ser conduzido do campo até o silo, né? Às vezes as propriedades também negligenciam isso, mas tem que entender que tem que ter uma ligação entre o campo e o silo, né? Muitas pessoas às vezes até contratam um serviço terceirizado, colocam uma máquina maior, uma máquina autopropelida ou duas máquinas pequenas tracionadas e esquece do sistema de transporte, né? Então é importante que você tenha um número de unidades transportadoras, que sejam carretas, que sejam caminhões, que possam fazer essa ligação, né? De modo que a máquina que está colhendo não fique parada e de modo também que o trator que está compactando também não fique parado, né? Porque tem que chegar, obviamente, forragem com frequência no silo. E, obviamente, a máquina que está trabalhando no campo, ela também não pode ficar ociosa, ela precisa ter sempre uma unidade transportadora ao lado dela, né? Então, enquanto uma unidade transportadora está sendo abastecida, a outra deve estar chegando. Quando aquela encheu, a outra precisa ocupar o espaço e o processo precisa se consolidar dessa forma. Se a gente trabalha assim, a gente diminui os riscos climáticos, porque a gente ensila mais rápido, né? O pessoal costuma sempre ensilar na safra, então, assim, vai colher aí de final de janeiro, aqueles que plantaram muito precocemente, até meados de março, mais ou menos, e que isso coincide com a época de chuva, né? Então, às vezes a gente vai ensilar e nem sempre tem dias ensolarados ou dias bons para se produzir silagem. Então, obviamente, quanto mais rápido a gente fizer o processo, melhor, e o transporte ajuda nisso, né? E outra coisa que a gente tem que pensar também é que o quanto a gente vai compactar depende do transporte, né? Que na sequência, possivelmente, a gente vai falar do processo de compactação. Sim. E eu vou falar para as pessoas como deve ser feita a compactação e o que eles precisam prestar atenção, né? E aí vai ficar, obviamente, muito mais claro que esse processo de transporte, que às vezes é muito negligenciado, ele precisa ser muito mais efetizado, né? Para que a compactação também tenha o seu sucesso, né? Então, assim, prestem atenção no quesito transporte, número de unidades transportadoras. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu ia comentar isso, né? Você tem que ter quantidade de caminhão suficiente para não deixar a máquina da colheita parada, mas ao mesmo tempo tem que ter um trator aqui que dá conta de compactar o volume que chega, né? Exatamente. E aí fica difícil até de separar as coisas, justamente porque uma coisa está interligada na outra. Isso. E tem mais alguma coisa no transporte assim que tem alguma dica que você saiba aí do campo e tal que pode falar para a turma? Eu acho assim que presta atenção não só no número de unidades transportadoras, mas a capacidade que cada unidade transportadora tem, né? Que às vezes a gente pensa assim, eu estou com várias carretas aqui, mas as carretas às vezes são pequenas, transportam, né, 2, 3 mil quilos, né? E às vezes você pode ter uma unidade transportadora que pode carregar muito mais, né? Unidades transportadoras que também têm capacidade bascular é importante. Isso é muito comum hoje, é muito difícil propriedade que não usa uma unidade transportadora que não tenha, né, esse poder de poder bascular o alimento, mas a gente ainda vê em pequenas propriedades a dificuldade que o pessoal tem para poder descarregar a carreta quando a carreta não bascula, né? Então, você chegando no silo, basculando e saindo, obviamente você dá muito mais velocidade ao processo, né? Ou seja, você otimiza aquilo que nós citamos aí anteriormente, né? Sim, e é uma seleção natural, né? Mas por que não usa mais caminhão que não bascula? Simplesmente porque não tem gente para ficar lá com enxada, tirando de dentro da carreta a silagem, né? Realmente é um negócio que cada dia que passa é cada vez mais impossível, até porque fica cada vez mais barato relativamente você contratar uma carreta basculante, né? Tem esses dois lados. E aí colocou no silo, a gente está lá, agora a gente tem que compactar esse silo, não é mesmo? Isso, nós temos que compactar. É importante dizer na compactação o seguinte, existem 5 fatores que afetam a compactação, né? Que é importante o produtor estar atento. O primeiro deles é a matéria seca do alimento que nós estamos ensilando, né? Então todo mundo pergunta assim, por que eu não faço uma silagem de milho com 50% de matéria seca? Eu falo assim, intencionalmente, né? Às vezes alguém vai ensilar com 50% pela casualidade, porque às vezes choveu,
o equipamento não chegou, a máquina não estava lá. Né? Qualquer coisa dessa natureza. Fala assim, mas por que intencionalmente eu não faço? Obviamente que eu tenho um alimento muito mais seco, né? Então, assim, quanto mais seco, mais difícil de compactar. Então, esse é um fato importante. Então eu tenho que colher úmido? Não. Você não pode também colher úmido, né? Porque se você colhe úmido, você afeta a fermentação. Se for silagem de milho, você vai ter baixa concentração de amido na silagem de milho, né? Então eu costumo dizer que uma matéria seca que vai entre 32 a 38 costuma atender bem, né? Para quem tem máquinas maiores, com poder maior de processamento de grãos, pode caminhar de um 35 ao 38. E para aquelas propriedades que têm máquinas menores, que não têm um equipamento tão efetivo, talvez uma matéria seca que vai entre 32 a 34, né? Outro aspecto é aquilo que eu falei, tamanho uniforme de partícula, né? Então, matéria seca, tamanho uniforme de partícula é o seguinte quesito, né? Partículas desuniformes é muito mais difícil de serem compactadas, partículas uniformes é muito mais fácil, né, da gente compactar. O terceiro quesito é a camada que a gente distribui no silo. Sempre trabalhar, né, distribuindo camadas mais finas, porque quanto mais fino, né, a camada distribuída for, mais fácil vai ser do equipamento fazer pressão, né, e mais fácil vai ser da gente compactar a massa. O quarto fator é o peso dos equipamentos e o quinto, o tempo que esses equipamentos estão permanecendo em cima do silo, né? Então, não vai adiantar eu colocar equipamentos pesados, sendo que esses equipamentos não vão ficar o tempo todo compactando, né? Então, esses são 5 fatores. Agora, os 2 fatores que mais pesam é o peso, né, ou os pesos dos equipamentos e o tempo de compactação. Então, assim, como que tem que ser o peso para compactação? É aí que o transporte se liga com compactação, né? Então, vamos imaginar assim, vou fazer uma continha bem simples. Vamos imaginar que das 8 às 9 da manhã, né, ou seja, 1 hora, você contou quantas carretas estão chegando no seu silo, certo? Aí vamos imaginar que das 8 às 9 chegaram 10 carretas. E vamos imaginar que cada carreta estava carregando 1.000 quilos de alimento, para a conta ficar bem fácil, né? Então, das 8 às 9, 10 carretas, 1.000 quilos cada carreta, chegou 10.000 quilos ou 10 toneladas em 1 hora. Qual que deve ser o peso do equipamento, né, para eu compactar essa silagem? No mínimo 30% dessa quantidade que chega por hora. Ou seja, se chegou 10 toneladas por hora, eu teria que ter um trator que ele teria que ter um peso no mínimo de 3 toneladas. Se chegou 20 toneladas por hora, você teria que ter um trator com no mínimo 6 toneladas. E assim sucessivamente, né? Outro fator que é importante, se você puder dividir esse peso, é melhor. Ou seja, esse exemplo que eu dei anteriormente, então eu vou ter que ter no mínimo um trator de 3 toneladas, ok. Mas se eu pudesse ter 2 tratores de 1.500, ia ser melhor, né? Se tivesse chegando 20 toneladas por hora, eu teria que ter então um equipamento de 6 toneladas, que seria o 30%, né? Então, se eu tiver 2 tratores de 3.000, fica melhor, não fica, Thiago? Sim, com certeza. E se eu dividir 2 tratores? E se eu dividir isso num terceiro trator, num terceiro equipamento? Melhor ainda, tá? Porque você aumenta o fator tempo, né? Na realidade você distribui, né, o peso. Você distribui o peso, né? Mais uniformemente. Né? Mais uniformemente. Você não fica com um trator muito pesado, um único trator muito pesado num local só, né? Você distribui muito mais, né? E depois vem o tempo de compactação, que tem que ser igual ao turno de colheita. Então, se essa máquina começou a colher às 7h30 da manhã e colheu até às 7h30 da noite, vamos colocar 12 horas para ficar fácil, né? Vamos imaginar que a turma estava animada no dia, colheu até 7h30 da noite, né? Trabalhou 12 horas a colhedora, os tratores têm que compactar 12 horas. Começa 1, 2 horas de atraso e termina depois. Né, depois. E isso tudo não é importante que as coisas que eu estou falando aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem muito achismo, né? Bom falar para os ouvintes aí, para os espectadores e para os ouvintes, que tudo isso que eu estou falando aqui se refere a trabalhos científicos que foram feitos, e o que a gente está aqui é apenas traduzindo os dados de que alguém ou os grupos, etc. e tal, chegaram a essas conclusões.